Muito bem. Mateus capítulo 11, versículo de número 25. Nós vamos continuar a nossa série, é tudo sobre Jesus. E hoje nós vamos meditar no seguinte título: Jesus, o Deus que chama a renúncia. Versículo 25 diz assim: Naquela ocasião Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito bem. Queridos, a etimologia, ela estuda a evolução das palavras, não só na sua forma, mas também no seu sentido. Não são raros os vocábulos que, com o tempo, eles sofreram alteração no significado. E exemplo, irmãos, não nos faltam. Um dos mais simples é a palavra armário. Quando nós pensamos em armário, nós pensamos, por exemplo, em um utensílio, um móvel que guarda utensílios de cozinha, por exemplo. Mas originalmente a palavra armário significava lugar para guardar armas. Por isso, armário. Com o tempo, passou a significar realmente um móvel para guardar qualquer tipo de objeto. Porém, existem algumas palavras com um significado mais complexo, como, por exemplo, fascista, comunista. São palavras que, nos últimos tempos, elas perderam muito sentido, tanto que o significado, eu me atrevo a dizer que a maioria das pessoas não sabem o que significa. É até difícil você definir palavras como socialista, comunista, são difíceis de definir, porque uma é mais no campo da ideia e outra mais no campo da ação. E hoje em dia essas palavras são tão usadas que elas muitas vezes perderam o sentido. Por exemplo, eu vejo muitas vezes, se você disser que você não concorda com o casamento homossexual, as pessoas vão te taxar, algumas pessoas vão te taxar como fascista. Fascista homofóbico, porque você não concorda com o casamento homossexual. Então a palavra ela vai perdendo o sentido. Muitas vezes ela perde o sentido pelo uso frequente dela. De tanto ser usada, a palavra vai diluindo o sentido, que no final das contas, o sentido que se dá agora não tem nada a ver com o sentido que era originalmente dado à palavra. É interessante, irmãos, que essa realidade, o cristianismo, ele não foge dessa realidade. Nos últimos anos, alguns termos do evangeliquez, que é o vocabulário dos evangélicos, né? Os evangélicos têm um vocabulário próprio. Eles se tornaram o vocabulário de muitas pessoas. Por tanto ser usado, palavras que eram usadas só por cristãos, só por evangélicos, agora são usadas por qualquer tipo de pessoa. Por exemplo, eu já vi bêbado dar a paz do Senhor. E eu já vi casal brigando, e no meio da briga, a mulher dizer para o vizinho: está repreendido, Satanás. Mas eles não são crentes. São expressões, irmãos, que perderam o sentido. E são expressões que saíram do nosso contexto e passaram para outros contextos. E variando de ambiente, mesmo dentro dos evangélicos, se muda o jeito de falar. Né? Por exemplo, vaso.
varão. São expressões próprias do pentecostalismo. Tem fogo aí, Deus me livre, se for incêndio, né? Vai que é incêndio, tem que chamar o bombeiro. Então são expressões que muitas vezes elas estão presas até um grupo só de evangélicos, e muitas vezes elas saem desse grupo e vão para outras pessoas, e elas perdem o sentido com o tempo. Um dos exemplos é a palavra conversão. A palavra conversão ela tem sido diluída, o sentido dela tem sido diluído por alguns motivos. Um dos primeiros motivos é que algumas pessoas, especialmente dentro do movimento pentecostal, nos primeiros anos, eles tinham aversão ao estudo teológico. E o que acontecia? Por ter essa aversão ao estudo teológico, eles acreditavam que quem estudava ia apagar o fogo do Espírito em si. Eles não procuravam definir teologicamente e biblicamente o que a palavra conversão significava. Outro motivo para a palavra conversão ter sido diluída é o uso da palavra. Foi com tanto uso da palavra que o sentido acabou sendo diluído mesmo. Mas há um terceiro motivo, que eu acho que é o principal motivo, eu acredito ser o principal motivo para a palavra conversão ter perdido o sentido original dela. De uns anos para cá, houve um movimento dentro da igreja chamado movimento de crescimento da igreja. E com o movimento de crescimento da igreja veio o pragmatismo, e cada um começou a ser medido e medir o valor, o sucesso do seu ministério a partir do tamanho da sua igreja. Então eles começaram a querer que a igreja crescesse a todo e qualquer custo. Para isso, eles resolveram então, mesmo que sem perceber, diluir o sentido da palavra conversão para que se tornasse mais aceitável para as pessoas. Para que fosse mais fácil das pessoas irem para a igreja. E aí nós substituímos a palavra conversão por aceitar a Jesus. E todas as demais variantes que tem para isso daí. Percebe, irmãos, que isso não é só um papo de teólogo. Isso não é uma conversa de quem quer complicar as coisas. Porque se converter e aceitar a Jesus, entre se converter e aceitar a Jesus, há uma distância muito grande. Uma distância gigante. Essa semana eu conversava com uma pessoa e ela disse assim: eu estou há 11 anos na igreja e eu só fui entender o evangelho agora. Em outras palavras, aquela pessoa tinha aceitado a Jesus, ela viveu 11 anos dentro da igreja e ela só foi se converter agora, porque ela só entendeu o evangelho há pouco tempo. E isso, irmãos, acontece com um monte de pessoas. Não é só um papo para complicar as coisas. Nós precisamos, irmãos, entender que conversão é uma questão de vida ou morte, de salvação ou perdição. E esses assuntos não são coisas banais. O segundo ponto é que nós precisamos estar atentos ao que a Bíblia diz a respeito desses termos. Não é o que você acredita, não é o que você diz, não é o que eu digo, não é como os homens definem aquilo que Cristo espera daqueles que desejam ser seus discípulos. Quem define isso é o próprio Deus. Assim, irmãos, nós temos que lembrar que na Bíblia, em nenhuma parte da Bíblia, vai estar algum chamado para alguém aceitar a Jesus. Não existe esse chamado na Bíblia. O que existe dentro da Bíblia é um chamado à conversão a Cristo. Mas frequentemente, irmãos, nós vemos pessoas dizendo aos inconversos que eles precisam convidar Jesus para entrar no coração deles, que eles precisam aceitá-lo como Salvador, ou que eles precisam apenas crer nos fatos do Evangelho. O resultado disso é uma multidão, irmãos, que está dentro dos templos, mas com os dois pés no inferno.
São pessoas, irmãos, que muitas vezes levantaram as suas mãos num culto cheio de emocionalismo. Nós não podemos negar, irmãos, que a emoção faz parte do ser humano. Mas, quando se trata de conversão, a verdadeira conversão, ela vai para além do emocional. Ela vai para além do sentimento. Ela tem que ser racional. A pessoa tem que compreender que Cristo é a única maneira dela ser salva. Esses dias, eu conversava com a Thaís sobre essa questão de pessoas que, muitas vezes, elas aceitam a Jesus, mas não se convertem a Cristo. Porque elas estão num momento emocional de tanta pressão, elas estão num momento tão delicado da vida delas, que elas acabam aceitando a Jesus. Mas elas, de fato, não estão se convertendo a Cristo. O que elas querem é o alívio para a dor que elas estão sentindo. O que elas querem é o alívio para o medo que elas estão sentindo. Mas elas não entenderam que elas realmente pecaram, que elas pecam contra um Deus santo e que esse pecado tem consequência. Por isso elas precisam se converter a Cristo. A questão, irmãos, não é você nem eu aceitarmos a Jesus, mas sim sermos aceitos por Ele. E somente, irmãos, nós somos aceitos por Deus como nós renunciamos outras coisas. Sem dúvida, irmãos, aceitar a Jesus não cobra nenhum tipo de renúncia de nós. É por isso que nós conhecemos pessoas, e muitas vezes nós fazemos parte dessas pessoas, que aceitaram a Jesus, mas continuam a viver uma vida pecaminosa. Nós fazemos muitas vezes parte desse grupo que aceitou a Jesus, mas não mudou de vida. E aí, nós estamos correndo um grande risco, porque se nós aceitamos a Jesus e não nos convertemos, então a nossa alma corre perigo. A principal diferença entre aceitar a Jesus e se converter é a renúncia. Esse é o principal ponto. O texto que nós lemos, com frequência, é encarado como um convite de Jesus, que não vai cobrar nada daqueles que pretendem recebê-lo. Alguns encaram esse texto que nós lemos como um convite de aniversário infantil. É bom receber convite de aniversário infantil. É uma coisa que nós gostamos de receber. Mas esse texto está longe disso. E nós podemos perceber isso quando nós olhamos, por exemplo, do versículo 20 ao versículo 24, onde Jesus está se lamentando pela falta de arrependimento daquelas cidades. Ele diz várias vezes: ai de você, ai de você, ai de você, porque não se arrependeu. Nesse texto que nós lemos, irmãos, não existe oba-oba, não. Nele está inserida a ideia de renúncia, de abandono de certas coisas para receber coisas melhores. O texto não é um convite, é uma ordem. Abandone suas cargas, renuncie determinadas coisas e abracem aquilo que Cristo determina para vocês. Nessa noite, eu gostaria de observar com os irmãos o chamado de Jesus à renúncia nesse texto. E o primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite
é que o chamado de Jesus é para a renúncia de nossas próprias obras e o reconhecimento das obras dele. O chamado de Jesus é para a renúncia de nossas próprias obras e o reconhecimento das obras dele. Versículo 28 diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O estilo de pregação de Jesus era extremamente simples. Ele era claro, prático e objetivo. Uma coisa que nós pregadores precisamos aprender e desenvolver diariamente. Jesus usa elementos do cotidiano dos seus ouvintes, o que tornava os seus ensinos acessíveis a qualquer classe de pessoa. Assim, Jesus decide usar o símbolo do jugo, sabendo que os seus ouvintes, eles compreenderiam que esse era um símbolo de submissão. Em Israel, os jugos eram feitos de madeira, talhados cuidadosamente, para que eles se adaptassem ao pescoço dos animais que deveriam usá-lo. Sem dúvida nenhuma, Jesus sabia muito bem o que era um jugo, porque José era carpinteiro. O chamado de Jesus era para que os seus ouvintes recebessem uma dupla bênção. Primeiro, o alívio de um jugo que causa peso, cansaço e fadiga, mas também para que eles recebessem um outro jugo que lhes daria, paradoxalmente, um alívio para as suas vidas. Aqui existe uma troca. Ou você está sobre o jugo do mundo e do pecado, ou você está sobre o jugo de Cristo. Ou você está sobre o jugo das falsas religiões, ou você está sobre o jugo de Cristo. Mas a pergunta inicial é: que jugo Jesus estava tratando? Que jugo que Jesus chama aquelas pessoas a abandonarem? Infelizmente, irmãos, muitos não têm compreendido sobre qual jugo Jesus está tratando. Alguns pensam que Jesus está falando das tristezas, decepções, sofrimentos ou lamentáveis condições adversas que o ser humano enfrenta. Eu tenho certeza que você já ouviu pessoas que dizem assim: aceite a Jesus e sua vida vai mudar. Aceite a Jesus e as coisas na tua vida vão tomar um outro rumo. E a maioria das vezes o sentido é no alívio do sofrimento mesmo. Eu estava falido e eu vim para a igreja. E agora eu tenho 3 casas, 2 carros, 25 funcionários. Enquanto o evangelho diz assim: rapaz, eu tinha 3 casas, e aí eu conheci Jesus, e eu vi um irmão que não tinha nenhuma, eu resolvi dar uma para ele. Isso é o evangelho. Mas as pessoas dizem: aceita Jesus, tua vida vai mudar. Como se fosse um convite, como se esse convite de Jesus era para o alívio de situações ruins. Porém, irmãos, essa ideia não é encontrada no texto. Até porque, em outra referência, Jesus alertou os seus discípulos, dizendo que eles seriam perseguidos, que eles sofreriam, que eles seriam afligidos nesse mundo. O jugo que Jesus se refere nessa passagem só pode ser observado quando nós analisamos o contexto cultural, religioso e imediato dessa passagem. No contexto cultural, nós encontramos
escritos antigos que dizem que quando um aluno se submetia a um professor, dizia-se que ele tomava o jugo do professor sobre si. Um autor registra esse provérbio: coloque o seu pescoço sobre o jugo e deixe que a sua alma receba instrução. No sentido religioso, os rabinos, os mestres da lei em Israel, diziam sobre o jugo da instrução, o jugo da Torá, o jugo da lei. No contexto imediato, que são os versículos anteriores e posteriores a esse texto, nós percebemos que Jesus está falando, no versículo 20 ao 24, da falta de arrependimento daquelas pessoas. E no capítulo 12, versículo 1 ao 14, ele está condenando a opressão que os fariseus e mestres da lei impunham sobre os seus irmãos. Assim, a resposta para a pergunta sobre o jugo que Jesus chama as pessoas a abandonarem é o das obras impostas pelos escribas e fariseus. Não se trata apenas de obedecer à lei mosaica. Os escribas e fariseus, os mestres da lei, diziam que, além de obedecer à lei judaica, para ser salvo, as pessoas precisavam cumprir toda a tradição religiosa. Não basta você obedecer à lei, você tem que cumprir tudo o que nós ensinamos e tudo o que a tradição diz. O problema em si não é a obediência, irmãos. Obedecer é algo bom. O grande problema, na verdade, é duplo. Primeiro, é que os escribas e fariseus condicionavam a salvação a determinadas práticas. Então as pessoas nunca se sentiam seguras em relação à sua salvação. Elas não podiam ter certeza de sua salvação, porque elas nunca sabiam se estavam cumprindo toda a lei e todos os ritos da religião judaica. O segundo problema é que a salvação acabava condicionada a obras humanas e não à graça divina. O reverendo Augusto Nicodemos afirma que o evangélico brasileiro continua com a alma católica. As pessoas, elas estão dentro da igreja evangélica, mas ainda elas acham que a salvação é por obras, por aquilo que elas fazem. Mas não é isso que Jesus ensinou. Não é isso que foi transmitido pelos apóstolos. A grande boa nova que o ensino de Jesus e dos apóstolos apresenta é que nós somos salvos por obras, mas não a nossa obra, a obra de Cristo Jesus, nosso Senhor. A ignorância dos judeus os levou a buscarem um caminho errado na salvação. Eles ergueram uma justiça própria como um monumento para si. Ninguém pode, irmãos, aceitar a justiça de Deus sem antes rejeitar a sua própria justiça. As duas não podem caminhar juntas. Uma sempre anulará a outra. Esse era o erro dos judeus. E na verdade, é o erro de todas as religiões do mundo. Sem sombra de dúvida, irmãos, é a principal ilusão da religião do homem natural. Ele sempre busca justificar-se a si mesmo, e talvez até consiga sucesso perante os homens, mas permanece estranho à justificação de Deus. O cristianismo é religião da graça. E ela se difere das demais religiões justamente por causa disso. Em outras religiões, nós temos que ir até certos lugares sagrados para sermos aceitos por Deus.
Em outras religiões, nós temos que ter certas práticas para sermos aceitos por Deus. No cristianismo, não é o homem que vai até Deus, é Deus que vai até o homem. No cristianismo, se repete a ação de Deus no Éden, quando Deus vai atrás de Adão e Eva. O resultado é que pelas obras, irmãos, ninguém será justificado diante de Deus. Uma vez que aos seus olhos nossa justiça não passa de trapo de imundícia. A melhor ação que você tem, ainda por Deus, é considerado como um pano de limpar o chão. E se nós pararmos para pensar, irmãos, as nossas melhores atitudes, as nossas melhores ações, no fundo, elas são totalmente egoístas. E eu descobri a hora que o nosso egoísmo mais aparece. Por incrível que pareça, irmãos, é na hora da morte de um ente querido. É na hora que nós somos mais egoístas. Nós não estamos preocupados com o sofrimento do doente. Nós estamos preocupados com o nosso sofrimento pós-morte. E esse egoísmo ainda é mais acentuado quando é um crente que está todo entubado. Porque se um crente morre, ele vai para onde? Para o céu. Nós, no final da conta, não queremos que ele não morra. Nós não queremos sofrer. Os nossos irmãos, os nossos melhores sentimentos, no fundo, eles estão carregados de egoísmo. Nós que somos maridos sabemos muito bem disso. Muitas vezes a gente faz alguma coisa, não é porque a gente quer agradar a mulher, é porque a gente não quer que ela encha a nossa paciência. Se fosse uma igreja pentecostal, ia dizer, fala Deus. Não é porque a gente quer agradar ela, a gente não quer que ela encha a paciência. Então a gente faz. Você está vendo que até uma boa atitude, muitas vezes, é carregada de egoísmo. Por que tu ama tua filha, o teu filho? Porque é tua filha e teu filho. Porque se não fosse, provavelmente, tu não amaria tanto assim. Por isso que as nossas atitudes, irmãos, até as nossas boas ações perante Deus, são um trapo de imundícia. Até as vezes que nós dizimamos, irmãos. Muitas vezes nós dizimamos, não é porque nós amamos a casa de Deus, não. É porque a gente tem medo do diabo. É porque a gente acha que o devorador de Malaquias é o diabo. A gente não dizima porque nós somos fiel mesmo ao Senhor, não. A gente faz porque a gente fala, vai que... Aí saber, vou me arriscar. É somente por meio do Evangelho, irmãos, que a justiça de Deus é nos oferecida. É somente por meio do Evangelho que nós podemos ser salvos. A trágica consequência da ignorância dos judeus foi que, reconhecendo que só poderiam comparecer diante de Deus, do Deus justo, se fossem justificados, eles tentaram se justificar fazendo isso por meio de suas atitudes.
Mas eles não conseguiram. E nós também, irmãos, podemos tentar confiar nossa salvação nas boas obras, mas isso não vai dar certo. Não deu certo para os judeus, não dará certo para o resto da humanidade. Quando eu olho para mim mesmo, e se você também fizer isso, quando na sinceridade do nosso ser interior, quando nós vasculhamos o mais profundo da nossa alma, naquele lugar, irmãos, onde só nós e Deus conseguimos ver, não resta outra opção a não ser nos derramar aos pés de Cristo, declarando que Deus não olhe para nós, mas olhe para a obra de Cristo em favor de nós. Não há nada que nós possamos fazer, irmãos, para Deus apaziguar a ira dele contra nós. Nós ouvimos tanto que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é bonzinho, que nós criamos na nossa mente um Deus abestado, um Deus idiota. Um Deus que não pune pecados. Então nós achamos que o pouquinho de coisa que nós fazemos de bom vão apaziguar a ira de Deus. Ponha fogo numa floresta e tente apagar esse incêndio com copos de água. É isso que as nossas atitudes boas são. Tente secar o mar com copos de areia. É isso que as nossas atitudes boas são. Definitivamente, as obras não garantem a aprovação divina. As obras não garantem a comunhão com Jesus. O chamado de Jesus é para que venhamos a renunciar às boas obras como caminho para a salvação e venhamos a nos render à obra de Cristo em nosso favor. O chamado de Jesus é para a renúncia de nossas próprias obras, porque elas são insuficientes, porque elas não são boas, elas não são perfeitas, e para o reconhecimento das obras de Jesus em nosso favor. O segundo ponto que eu quero destacar é que o chamado de Jesus é para a renúncia da glória pessoal em prol da glória de Deus. O versículo de número 25 diz assim: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Se o chamado de Jesus, irmãos, é para a renúncia de nossas obras e o reconhecimento das obras dele, que foi o primeiro ponto que nós tratamos, segue então que a glória deve ser dada não a nós, mas a Deus. Como brada em alta voz o salmista: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. O salmista sabe quem ele é. O salmista compreende a mazela que ele é. Então ele diz: não a nós, Senhor, mas a ti. Porque tu é um Deus de amor e tu é fiel. Glória seja dada a ti. E isso, irmãos, pode se passar de forma despercebida por vários motivos. Mas o principal deles é que o nosso coração é soberbo. O nosso coração é orgulhoso. Nós gostamos, irmãos, de tapa nas costas. Mesmo quando nós fazemos o que é a nossa obrigação. Olha, eu varri a casa e passei pano. Você não fez mais que a sua obrigação, você mora lá.
Mas nós gostamos de um tapinha nas costas. Isso pode passar de forma despercebida também, porque nos falta conhecimento de Deus. Quando nós conhecemos, irmãos, a grandeza de Deus por meio das Escrituras, então nós os humilhamos. Há 3 expressões nesse texto que demonstram, que apontam para a glória de Deus. A primeira expressão é: eu te louvo, Pai. Jesus dirige seu louvor ao Pai. E aqui não há necessidade, irmãos, de nós, nesse momento pelo menos, discutirmos, nós dissertarmos sobre essa relação de Deus Filho com Deus Pai. Até porque o ponto central é que somente Deus deve ser glorificado. Isso ocorre, pois Ele é Senhor dos céus e da terra. Ele é dono de todas as coisas. Ora, se o céu pertence a Ele, então o profeta Jonas, no capítulo 2, versículo 9, está correto ao declarar que a salvação pertence a Deus. João, em Apocalipse 7, diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Se o céu é do Senhor, Ele coloca no céu quem Ele quiser. A salvação, irmãos, é para aqueles que Deus escolheu, queriam morar no céu. Deus é glorificado, irmãos, pois sendo dono dos céus e da terra, sendo dono de todas as coisas, Ele domina tudo o que ocorre. Nada está fora do controle das mãos do Todo-Poderoso. A salvação também está nas mãos dEle. E em sua soberania, nada ocorre sem que Ele permita. A outra expressão é revelar-se aos pequeninos. A glória não pode ser dada a nós, pois Deus quis revelar aos pequeninos. E nesse ponto existe algo interessante. A expressão pequeninos remete a crianças de colo. Aqueles que ainda bebem leite, aqueles que não sabem falar, aqueles que não têm capacidade de produzir o seu próprio sustento. Jesus usa, irmãos, a imagem de uma criança de colo para mostrar que a salvação não depende em nada de nós, mas única e exclusivamente do Senhor. Pois, por isso somos obrigados a renunciar à nossa glória em prol da glória de Deus. Crianças de colo não têm como se sustentar. Assim, nós não podemos alcançar a salvação e nos mantermos nesse caminho se Deus não sustentar a nossa fé. Se fosse possível, irmãos, nós perdermos a salvação, nós perderíamos. Se fosse possível nós abandonarmos a Deus definitivamente e nos rebelarmos contra Ele definitivamente, nós faríamos isso. É por isso que Deus teve que nos escolher e nos proteger, nos preservar até o dia do Senhor. É por isso, irmãos, que se nós somos salvos uma vez, salvo para sempre. A nossa salvação não está por um fio de cabelo, que um dia nós perdemos e no outro dia a gente conquista, não. Porque a nossa salvação foi conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas isso, irmãos, não é motivo de nós vivermos uma prática pecaminosa. Porque se vivemos em prática pecaminosa, se nós não abandonamos os nossos pecados, é sinal, antes de tudo, que nós não nos convertemos ao Senhor. Mas nós não podemos, irmãos, achar que a nossa salvação está nas nossas mãos e que nós conseguimos guardar.
Jesus diz que Deus revelou aos pequeninos e não revelou aos sábios, aos cultos. Aqui a ideia não é que uma pessoa instruída, um mestre, um doutor, não pode ser salvo. A ideia aqui é que mesmo esses que são instruídos e sábios, se Deus não revelar para eles, eles não serão salvos. Os pequeninos são aqueles que são concisos da completa dependência. Espiritualmente, os pequeninos são aqueles que humildemente confessam sua própria nulidade, sua carência, seu desamparo. Eles são conscientes da sua absoluta dependência do poder, misericórdia do nosso Pai Celestial. Então se entregam a Ele, confiando que receberão aquilo que necessitam. Em outras palavras, se converter é entender, no final das contas, que você e eu somos pecadores e que nós vamos para o inferno. Mas não somente isso. Converter-se é entender que nós somos pecadores, que nós vamos para o inferno e que nós não podemos fazer nada para mudar essa situação. Converter-se é declarar que nós confiamos agora a nossa salvação a Cristo Jesus, não apenas porque Ele promete, mas porque Ele conquistou isso na cruz do Calvário. Outra expressão interessante que aponta a glória de Deus nesse texto é a expressão porque era do teu agrado. O argumento final de Jesus para nos convencer a renunciar à nossa própria glória em prol da glória de Deus está nesse versículo 25. Deus resolveu salvar os seus eleitos, irmãos, por um único motivo: agradar a si mesmo. Versículo 26 diz: sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Deus não nos salvou, irmãos, porque nós fizemos alguma coisa para Ele. Paulo vai dizer que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes que nós fizéssemos alguma coisa boa, alguma coisa ruim, Deus já havia nos escolhido. Paulo diz que Deus fez vasos de honra e vasos de desonra. Nós somos ensinados, irmãos, que Deus nos salvou porque Ele nos ama. Nós somos ensinados que Deus nos salva porque Ele nos ama demais. Então aí a gente se acha muito importante. Oh, Deus me amou. Ele deve ter visto alguma coisa boa em mim. De fato, irmãos, Deus nos amou. Mas o motivo primordial de Deus nos salvar foi porque Ele quis. Foi para a glória dEle. Foi para agradar a Ele. Foi para que o plano dEle fosse cumprido. É por isso, irmãos, que um dos motivos que eu entendo que a linha soterológica denominada calvinismo é a mais correta. A doutrina da salvação, pela ótica calvinista, é mais correta. Porque é mais bíblica e porque ela glorifica a Deus. Não há lugar para glória no homem aqui. Deus salvou porque Ele quis. Isso agradou a Ele. Isso, no final das contas, foi para que Ele ficasse feliz. Nenhum de nós, irmãos, seria salvo se Deus não desejasse. Se Deus do alto céu dissesse: não salvarei ninguém, todos nós iríamos para o inferno, irmãos.
Iríamos porque Deus é justo, porque todos nós somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. É por isso que Paulo diz assim: não depende nem de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus exercer misericórdia. Em outras palavras, depende de Deus se agradar na nossa salvação. Mas há um terceiro ponto que eu quero destacar nessa noite. O chamado de Jesus é para a renúncia do falso descanso humano em favor do descanso divino. Versículo 28 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos buscamos, irmãos, algum tipo de descanso, seja físico, mental, emocional, eterno, ainda mais nesses dias de correria e cansaço que nós vivemos. Nós sempre queremos descansar. Mas nós precisamos entender qual o descanso que Jesus está propondo aqui. Você já parou para pensar e olhar esse texto e perceber que Jesus usa duas palavras, jugo e fardo? Você já parou para pensar o que elas representam? Quando Jesus usa esses dois termos, ele não quer reforçar uma mesma coisa. Ele quer ensinar duas coisas distintas. O primeiro é que o jugo refere-se ao conjunto de leis e tradições que os mestres da lei impunham. O segundo é que o fardo é o peso que o pecado traz sobre nós. O jugo, tradições, conjunto de leis e tradições que os mestres da lei impunham, vocês queriam ser salvos. Vocês têm que fazer isso, ó. Essa listinha aqui, que era bem grande. O fardo fala do pecado sobre nós. Se nós tomamos o jugo, nós também carregamos um novo fardo. E o fardo aqui está diretamente ligado ao descanso que Jesus propõe. E nós precisamos definir então qual é esse descanso. Pois muito falso descanso, há muito falso descanso sendo oferecido e apresentado como verdadeiro. Por isso eu quero logo te desiludir nessa noite. Se você está esperando se converter a Cristo e encontrar descanso físico e mental para você nessa terra, então você está esperando algo que não é a preocupação principal de Jesus. Com isso eu não quero dizer que Deus não possa te dar momento de alívio na jornada. O próprio apóstolo Paulo disse que ele sabia viver em fartura. Em Filipenses ele disse que tinha recebido oferta e não lhe faltava coisa alguma. Eu creio que Jesus pode dar algum tipo de alívio para nós. Mas esse não é o foco principal. Entender o descanso que Jesus nos propõe é tão importante que o escritor aos Hebreus afirma que os israelitas não entenderam, os judeus não entenderam qual o descanso que o Senhor havia prometido a eles. E por esse motivo eles não entraram no descanso do Senhor. E o argumento do escritor aos Hebreus é que Canaã nunca foi o descanso final.
Porque se Canaã fosse o descanso final, o salmista, muito tempo depois, não afirmaria que ainda resta um descanso. O chamado à renúncia, portanto, não é uma garantia, irmãos, que nós teremos um descanso terreno, mas que nós teremos um descanso celestial. E se você acreditou naqueles apelos mentirosos, que dizem assim: aceite a Jesus, e o fundo musical do tecladinho, vem para Jesus, porque Jesus te ama. Se você acreditou nesses apelos mentirosos, desculpa, mas você não ouviu o Evangelho. A salvação, irmãos, é mais importante que as condições materiais dessa vida. O próprio Jesus diz que não vale nada você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós precisamos, irmãos, entender que não é um descanso humano que Jesus oferece, mas um descanso celestial, divino, que é garantido por Deus. É Ele que promete: eu vou dar descanso para vocês. Se você quer receber o descanso divino, você precisa renunciar o seu próprio descanso. Não dá para andar com 2 jugos e não dá para carregar 2 fardos. Ou você escolhe o fardo do pecado, ou você escolhe o fardo de Cristo Jesus. Ou você escolhe o jugo da religião, ou você escolhe o jugo de Cristo Jesus sobre você. A renúncia é um ponto sem a qual não há salvação. Não há espaço em nossa vida para Cristo e para os prazeres terrenos. Deus não divide o altar dos nossos corações com mais nada. O chamado do Evangelho é radical: ou Cristo ou as demais coisas. A conclusão que nós chegamos é que Jesus, o Deus que nos chama à renúncia, não nos faz um convite que não exige de nós nada. Esse não é um mero convite, é uma ordem. Abandone as suas cargas, renuncie determinadas coisas e abrace o que eu determino a vocês. Então só assim vocês encontrarão o descanso eterno para a alma de vocês. Vamos ficar em pé nessa noite em nome de Jesus.